Pessoal, enquanto o palestrante não entra, eu gostaria de solicitar a vocês que aguardassem o final da palestra para se manifestarem os questionamentos no chat, por favor. Graciele? Oi, Maís, eu estou ouvindo, eu estou contactando o pessoal aqui, parece que o palestrante não conseguiu entrar, apesar de ter solicitado, tá? Só um minuto. Tem alguns alunos aqui falando que recebeu o link, mas não está conseguindo entrar, não estão aceitando. E fizeram a inscrição. Então, foi a primeira coisa que eu perguntei. Microfone, Gra, não estou ouvindo.
Pessoal, peço desculpa pelo transtorno. Eu já contactei o pessoal lá da coordenação e eles estão contactando o pesquisador, eles não estão conseguindo ingressar na sala, é isso, ok? Ok. Eu não te respondi, Maísa, porque eu estava no telefone com o pessoal da coordenação, Tem tá problema bom? não, eu imaginei, eu falei aqui. Eu tô falando, a Carolina falou aqui no chat que tem que ser pelo Gmail. Aí eu tô perguntando se eles entraram pelo Gmail. Tem que entrar exatamente pelo e-mail que cadastrou quando faz a inscrição. É, vou É falar com eles. isso. É. Só um minuto, pessoal, estou tentando resolver aqui, tá?
Boa noite. Boa noite, Márcio. Nós estamos aguardando o palestrante ingressar na sala, ok? Ele está tendo um problema na entrada dele no Gmail. Agora foi, pessoal. Boa noite, Renan. Eu estava aqui ligando para a Ana. Não, eu já ia tentar com o e-mail do laboratório, porque realmente não me deixava entrar o sistema. Tudo bem? Tudo certinho. Ah, então tá bom. Boa noite, seja bem-vindo ao nosso congresso. Muito obrigada pela sua participação. Eu vou fazer a apresentação, sua apresentação, então, para os alunos, né, e para os participantes externos, que nós temos participantes externos também, para a gente dar continuidade, tá? Você quer que eu faça a apresentação para você, ou você... eu estou falando no PowerPoint. Você mesmo coloca? Eu coloco. Tudo bem, então eu vou te apresentar. Boa noite, pessoal. O professor Renan Pedra de Souza é graduado em Ciências Biológicas, Estatística e Sistema de Informação. Nossa, difícil, hein? Sistema de informação. Eu sou louca para fazer sistema de informação. Ele é doutor em farmacologia, bioquímica e molecular, com tese na área de farmacogenética. Realizou 2 estágios pós-doutorais na área de medicina personalizada no Neurogenics Section CAMH Canadá e CBRPM-VCU nos Estados Unidos. É professor associado do Departamento de Genética, Ecologia e Evolução do Instituto de Ciências Biológicas da Universidade Federal de Minas Gerais, atuando como professor dos cursos de graduação em Biomedicina e Farmácia, orientador permanente no programa de pós-graduação em Genética, e como pesquisador na área de medicina e de precisão, com ênfase em farmacologia, farmacogenômica, epidemiologia molecular. Mais recentemente, atua em pesquisas com o novo coronavírus e veio nos agraciar hoje com a sua presença, falar um pouquinho para nós do seu conhecimento, que é muito vasto. Seja bem-vindo, Renan. Eu que agradeço. Só pegar para vocês. Vocês veem a tela inteira? Sim, tá perfeito. Ótimo. Então tá, eu agradeço. Márcio, você podia, por favor, fechar o seu microfone para não dar barulho?
Bom, então agradeço a Unifem pelo convite, em nome da professora Ana Cristina Pinheiro, e hoje eu vou bater um papo com você sobre genética e Covid-19. Né? É importante deixar claro aqui que a ideia não é que nós esgotemos, né, o assunto. A gente teria capacidade de dar um curso aqui de, com certeza, pelo menos 30 horas para poder falar tudo que envolve esses dois grandes temas, mas sim sensibilizar de algumas possibilidades onde a gente vê a atuação, né, desses profissionais biólogos, biomédicos, farmacêuticos e os profissionais de saúde que eventualmente atuam nessa área também, tanto na perspectiva de pesquisa quanto de assistência. Bom, quando eu fui convidado, né, para poder falar aqui com vocês, uma das coisas que me foi solicitada era que eu fizesse uma breve apresentação de quem academicamente eu era. Né? Eu costumo dizer que isso é só uma faceta nossa, mas é uma faceta que toma, né, um bom tempo. Então, eu sou licenciado em Ciências Biológicas e recebi essa titulação lá em 2005. E é importante deixar claro que, aqui pelo UFMG, nesse período, além de, né, a prática de sala de aula e matérias propriamente ditas, talvez o elemento mais marcante da minha formação tenha sido exatamente as atividades fora da sala de aula. Então, eu costumo dizer que é essencial para um aluno que quer ter uma formação mais completa, né, que busque iniciativas de pesquisa, que busque iniciativas de extensão, programas de monitoria, e eu sei que todos esses programas são oferecidos pela Unifem. Então, é essencial que a gente simplesmente não só faça o que é solicitado em sala de aula. E ao longo desses anos, na licenciatura em Ciências Biológicas, eu estive sempre envolvido com um laboratório, que era um laboratório de neurofarmacologia aqui da UFMG, que foi onde, inclusive, eu conheci a doutora Ana Cristina Pinheiro, hoje professora aí com vocês na Unifem. Ao terminar a graduação, né, eu ingressei num doutorado no programa de farmacologia, que foi concluído em 2008. Esse doutorado eu trabalhei com aspectos genéticos que poderiam influenciar a resposta a tratamentos farmacológicos, mais especificamente em pacientes com esquizofrenia. Então, a gente estava discutindo a manifestação de efeitos colaterais e a resposta terapêutica vista em pacientes com esquizofrenia sob tratamento com antipsicóticos. E durante esse período de doutorado, eu passei mais ou menos 1 ano e meio no Centro de Dependência e Saúde Mental da Universidade de Toronto, no Canadá. Aí, ao terminar o doutorado, eu retornei ao Canadá para um período pós-doutoral, trabalhando com genética psiquiátrica, aí não só no contexto de esquizofrenia, mas também em depressão maior e em alguns contextos de ansiedade também. Esse período durou um pouquinho menos que 2 anos, e que, no seu fim, eu senti a necessidade de que eu crescesse as minhas habilidades de análise de dados. Né? Eu costumo dizer que, por mais que eu tenha feito ciências biológicas, eu nunca fui muito bom de bancada, né, de realização dos experimentos propriamente ditos, mas eu notei ao longo da minha formação uma certa facilidade, né, para processamento de informação, principalmente através de métodos estatísticos. E aí eu busquei um segundo pós-doutorado, que ele aconteceu no estado da Virgínia, nos Estados Unidos, no Centro de Pesquisa em Biomarcadores e Medicina de Precisão da Universidade da Virgínia, que era um centro composto por 8 pessoas de países diferentes do mundo, em que a linguagem comum era basicamente a estatística. Então, eu saí desse pós-doutorado assim, com a sensação de que aquilo era realmente o que eu mais gostava. Em 2011, eu retornei ao Brasil como professor na Universidade em Santa Catarina, e em 2012, eu prestei um concurso aqui na UFMG, e nesses últimos 9 anos tenho atuado aqui no Departamento de Genética, Ecologia e Evolução. Nesse meio do caminho, né, muita gente acredita que depois que você terminou essa árvore que é tão linear aqui representada, não teria assim, nada mais para estudar, mas eu acho que esse é um dos grandes erros, né, assim, a gente sempre tem um bocado mais para aprender. Eu ingressei em 2014 na graduação em Estatística, que eu consegui terminar no ano antes aí da nossa pandemia, e ao mesmo tempo, na modalidade à distância, eu cursei os sistemas de informação pela Universidade FUMEC. Então, com isso, né, olhando para as ciências exatas, as ciências biológicas
e os sistemas de informação trazendo essa perspectiva de processamento em larga escala de dados, eu costumo dizer que você sempre me encontra na esquina entre as ciências da saúde, da vida e a ciência de dados, que é geralmente onde minha cabeça funciona melhor e onde o laboratório tem desenvolvido seus trabalhos. Então, ao longo desses anos aqui como professor, eu vinha desenvolvendo projetos em duas áreas, basicamente, que envolviam modelos preditivos que utilizavam informações genéticas tanto para desfechos de tratamentos farmacoterapêuticos, quanto para modelos preditivos de progressão de doenças. No contexto de farmacogenética, a gente já trabalhou aqui com antipsicóticos, antidepressivos e ansiolíticos, que vinham da minha formação lá do doutorado e dos pós-doutorados, mas, recentemente, a gente vinha trabalhando com anticoagulantes e antirretrovirais em pessoas vivendo com HIV. Em relação a doenças, né, a gente trabalhou com alguns modelos preditivos de progressão clínica, tanto em neurofibromatose, que é uma condição, né, monogênica e determinação puramente genética, hanseníase, alguns cânceres de cavidade oral, doença de Alzheimer, entre outras condições. Essa era a vida, né, até no final de 2019, a gente encontrar reportes na literatura mundial de que um vírus tinha sido capaz de transpor a barreira específica e infectar um ser humano. Esse vírus era capaz de causar uma síndrome respiratória aguda grave, que no inglês a gente chama de SARS, e a esse vírus se deu o nome de SARS-CoV-2, que seria o segundo coronavírus capaz de gerar essa síndrome respiratória aguda grave. E a doença, que hoje a gente tanto fala aí, causada por esse coronavírus, que lá atrás não tinha esse nome ainda, era o coronavírus 2019, recebeu o nome de Covid-19. Covid-19 mudou substancialmente, né, a dinâmica aí, tanto de produção de conhecimento, quanto ao que a gente fazia nos nossos laboratórios, e rapidamente se tornou uma pandemia, né, dada a conectividade que nós temos hoje no mundo entre as diversas localidades. Então, em 11 de março do ano passado, a Organização Mundial de Saúde declarou a pandemia, né, do SARS-CoV-2, e isso nos levou a um redimensionamento não só dos serviços de saúde, mas também dos esforços científicos, porque diversas perguntas estavam em aberto e eram necessárias respostas para que a gente pudesse conter essa pandemia. Bom, dentro dessas respostas que precisavam ser dadas, uma que me chamava muita atenção, por conta desse processo de formação que eu já tinha de buscar evidências de como a genética poderia contribuir em diversos cenários, era a heterogeneidade que esses pacientes manifestavam a Covid-19. Então, nós temos pessoas que são completamente assintomáticas, né, pessoas que não desenvolvem absolutamente nenhum sintoma durante a infecção e que muitas vezes só vão descobrir que tiveram contato com o vírus através de um teste imunológico. E, por outro lado, temos pessoas que desenvolvem não só sintomas, mas que, por vezes, pode a situação evoluir a óbito. Então, essa heterogeneidade imensa, ela me causava um tanto de curiosidade, vamos dizer assim, e em parceria com o outro coordenador do laboratório nosso aqui na UFMG, que é virologista de formação, nós nos propusemos a responder algumas dessas perguntas, né, do porquê existiria essa heterogeneidade tão grande na manifestação da Covid-19. E para a gente especular onde poderia estar, ou onde poderiam estar as explicações para isso, a gente voltou a um modelo muito antigo, já amplamente utilizado em doenças infecto-contagiosas, que ele se sustenta numa tríade epidemiológica. Nesse modelo, a gente acredita que as explicações, tanto para o desfecho da doença, quanto para a susceptibilidade à infecção, não quer dizer que todo mundo que entrar em contato com o vírus efetivamente se infeccione com ele, né, ele tenha sucesso na entrada, esse processo poderia ser explicado em 3 pontos. Alguns desses fatores seriam por conta do vírus, né, diferenças nesse vírus. Outros fatores seriam decorrentes do hospedeiro, no caso nós, seres humanos. E um terceiro conjunto de fatores seriam externos, tanto ao vírus quanto ao ser humano, e aqui nós vamos chamá-los de fatores ambientais. O que a gente realmente acredita, na verdade, é que não existam fatores exclusivos a nenhum desses tripés, mas sim que uma combinação desses fatores sejam o que explique, em especial, o desfecho da Covid-19.
Como o nosso objetivo aqui é discutir genética e a Covid-19, nós vamos falar exclusivamente aqui de fatores virais, em maior escala, e um pouco menos dos fatores do hospedeiro, deixando de lado, para essa apresentação, os fatores ambientais. Mas eu quero deixar claro que eles são tão, ou possivelmente até mais importantes, do que os dois primeiros conjuntos de fatores. Bom, já que a gente vai falar de genética e fatores virais, a gente primeiro precisa apresentar aqui o genoma do SARS-CoV-2. Então, o genoma é o conjunto de toda a informação genética, né, de um organismo, e no caso do SARS-CoV-2, esse conjunto de todo o genoma, de toda a informação genética se resume a uma fita de RNA que tem quase 30 mil posições, quase 30 mil bases nitrogenadas. Ele é um vírus que seria mais ou menos 3 vezes maior do que o vírus da dengue, por exemplo, que era um vírus que a gente já fazia um acompanhamento muito próximo de como ele evoluía ao longo do tempo, de como ele mudava. Então, esse tamanho dele um pouco maior encarecia um pouco esse monitoramento da variabilidade. Dentro da estrutura do genoma do SARS-CoV-2, a gente tem 3 grandes produtos possíveis de serem traduzidos. Um primeiro produto, que é decorrente da primeira janela de leitura, que são basicamente 2 proteases. Proteases são enzimas super importantes para a sustentação de um ciclo viral, uma vez que ele vai produzir, né, segmentos de peptídeos que precisam ser posteriormente clivados. A segunda janela de leitura aqui consegue produzir uma enzima também essencial na sustentação do ciclo, que é a replicase. A replicase nada mais é do que uma polimerase, uma RNA polimerase dependente de RNA, ou seja, ela usa RNA para poder fazer um outro RNA. E a gente também tem aqui a helicase, que para quem já fez o curso de genética, já viu essa enzima lá na hora que a gente discutia a replicação do DNA, né? Ela é responsável pela quebra das pontes de hidrogênio. E existe um outro segmento polipeptídico que pode ser produzido, e desse daqui nós vamos ter uma série de proteínas que são estruturais, entre elas a proteína spike, tanto falada aí, que é a proteína da espícula, essa proteína mais externa do vírus, responsável pela interação com a célula humana. A proteína codificada pelo gene N, essa proteína é mais importante para quem trabalha, porventura, com o diagnóstico. Para quem já fez o teste aí do SARS-CoV-2 por aquele cotonete, né, aquele suave que é passado no nariz, a região do genoma que é caracterizada, se o protocolo for o protocolo do Centro de Controle de Doenças americano, é exatamente 2 regiões aqui no gene N, que a gente chama de N1 e N2. E o gene E, aqui, que está envolvido ao envelope, né, um gene estrutural, e esse gene é o gene que é utilizado no diagnóstico no Laboratório Central de Minas Gerais, lá na Fundação Ezequiel Dias. Então, os diagnósticos podem ser feitos com diferentes regiões, mas geralmente eles são alvos dessa região aqui, porque esses genes a gente produz, o vírus produz, né, uma quantidade muito maior que quaisquer outros genes. Além desses genes estruturais aqui, nós temos algumas proteínas acessórias que seriam coadjuvantes para a gente aqui nesse momento. Bom, com essa estrutura do vírus, como é que o vírus sustenta seu ciclo infeccioso, né? Então, é esperado que as espículas, que são codificadas lá pelo gene S, que são essas proteínas mais externas, interajam com proteínas humanas, em especial a enzima conversora de angiotensina 2, que provavelmente vocês vão discutir lá nas aulas de fisiologia. Ela lá tem um outro papel, mas aqui ela funciona como um correceptor, junto com uma proteína, uma protease de membrana, favorecendo então a internalização do vírus. Uma vez internalizado, ele consegue liberar o material genético dele, que vai ser utilizado para a gente traduzir algumas proteínas virais, e também vai ser utilizado como molde para poder gerar mais RNAs. Com isso, proteína mais RNA, eu consigo gerar novos vírus, esses vírus serem exportados da célula, e assim eu sustentar um ciclo infeccioso para que esses vírus recém-liberados possam infectar uma nova célula. Bom, nesse processo aqui de replicar o RNA, a gente sabe lá da genética bem básica que todo o processo de replicação de ácido nucleico, ele pode envolver erros.
Na verdade, existe uma expectativa sempre de que esse erro aconteça. O que vai diferir entre os indivíduos é exatamente a taxa que ele acontece. Como a gente está falando de um vírus de RNA, a gente tem uma expectativa que esse vírus tenha uma taxa de mutação de erro maior do que os vírus de DNA e também, com certeza, maior do que as taxas que nós, seres humanos, temos nas nossas células quando replicamos o DNA. Então, aqui no nosso modelinho, a gente está vendo o RNA do vírus, não é RNA de fita simples, e à medida que ele está sendo replicado, vocês estão vendo uma série de formas geométricas aqui, que para nós vão ser as representações desses erros, acontecendo de maneira pontual e aleatória, né, diversos pontos diferentes aqui do seu RNA, mas também é importante deixar claro que essa replicação, ela, além de aleatória e pontual, ela vai acontecendo ao longo do tempo e ela pode ser somada. Então, isso aqui está acontecendo nesse ponto. Quando essa primeira fita fosse replicar novamente, ela tem a chance de incorporar mais mutações. E aí, se a gente pensar um pouquinho em evolução, né, a genética está sempre acoplada, ou sempre faz mais sentido se pensada em relação à evolução, aquelas primeiras mutações, elas teriam dois caminhos de uma maneira bem simples. A gente poderia incorporar mais mutações nas mesmas fitas, e aí a gente está vendo aqui fitas que estão abarrotadas de mutações, o que muito provavelmente não seria bom para esse vírus, porque ele desconfiguraria funções básicas desse vírus, o que poderia levá-lo à extinção. Ou a gente poderia, ao longo do tempo, incorporar outras mutações, mas também perder algumas. Vocês estão vendo aqui que tinha um vermelhinho. Daqui para cá a gente perdeu o vermelhinho, mas ganhou o asterisco pretinho e o triângulo azul. E que ao longo de muito tempo, o que a gente faria é a seleção. A mutação acontece aleatoriamente, mas a seleção do mais apto, né, ou a seleção natural, ela vai acontecer por conta de uma pressão do próprio ambiente. E o que a gente está vendo aqui é que essa mutação azulzinha, embora ela não tivesse no início, nem nesse segundo quadro, ao longo do tempo todas as cópias virais a selecionaram, e isso levou a uma maior sobrevivência dessas linhagens. O que indica que essa mutação, muito provavelmente, está contribuindo a uma maior capacidade adaptativa desse vírus. Isso está acontecendo com o coronavírus, em especial em cenários onde ele tem uma replicação descontrolada, cenários de descontrole da pandemia, e acompanhar essas mutações acontecendo é extremamente importante, porque ela nos dá a chance de descrever alguns mecanismos específicos. Então, a gente consegue descrever quando tanto as variantes quanto propriamente dito o vírus surgiu, simplesmente contando essas mutações, né, o tempo que levaram essas mutações. A gente consegue avaliar dinâmicas geográficas através disso, ver de onde ele surgiu para onde ele passou ao longo do tempo. Discutir dentro de uma mesma população como que esse vírus foi transmitido, então identificar cadeias de transmissão e, com isso, dinâmicas populacionais. Ou mesmo descrever os processos adaptativos que a gente viu no slide anterior. Aqui a gente está representando um alelo que inicialmente, uma posição genômica que inicialmente só apresentava o alelo A. À medida que o tempo está passando aqui no eixo X, da esquerda para a direita, a gente está vendo que surge o azulzinho, que é o alelo G, e ao longo do tempo o alelo G se fixa, se tornando a única forma alélica presente e com consequente extinção do alelo A. Então, acompanhar isso ao longo do tempo nos dá boas pistas do que está acontecendo ao longo da evolução viral. No caso do SARS-CoV-2, vocês já devem ter ouvido falar aí que existem linhagens que são linhagens particularmente preocupantes. E entre essas linhagens de preocupação, tem 3 que no Brasil a gente fala mais por conta da chance de aparecimento ou já da circulação delas. Seriam elas a linhagem do Reino Unido, também chamada de B.1.1.7, a linhagem da África do Sul, também chamada de B.1.351, e a linhagem P1, que é a linhagem que foi descrita originalmente em Manaus. Essas 3 linhagens, elas têm algumas coisas em comum que chamam a nossa atenção. Primeira coisa é que aqui a gente tem o genoma todo, em azulzinho claro aquela região que saíam as proteases, em azulzinho escuro de onde vinha a replicase, e as demais cores de onde vinham as nossas proteínas estruturais e acessórias. O que a gente está vendo é que
as mutações, que aqui estão representadas por essas coisinhas pretinhas em cima, elas, na verdade, são poucas, que diferenciam essas linhagens em relação àquele primeiro vírus descrito lá na China. Quando a gente fala, por exemplo, da linhagem B.1.351, a gente está falando de um conjuntinho de menos de uma dezena de mutações. E no caso da variante britânica, pouco mais que 20 mutações. Mas lembrem que são 20 em 30 mil. Então a gente ainda está falando de muito mais similaridade entre os vírus do que diferenças. Uma outra coisa que chama atenção para a gente é que essas mutações, a vasta maioria delas, estão localizadas nessa região laranjinha, quando comparadas a quaisquer outras regiões do genoma. E essa região laranja é exatamente o gene que codifica a proteína que vai ser responsável pela interação com a célula humana, que é aquela spike, ou a proteína da espícula. Indicando que existe uma pressão seletiva, não quer dizer que as mutações só acontecem aqui, mutações acontecem de maneira aleatória ao longo do material genético do vírus. Mas existe uma forte pressão seletiva para que essas mutações sejam fossem selecionadas ao longo do tempo. E a gente sabe que essas 3 linhagens são mais efetivas na entrada na célula humana. Se a gente for tentar fazer sentido dessas variantes, então, basicamente a gente sabe que todas elas estão associadas a uma velocidade de proliferação maior. A variante britânica já foi associada a uma maior gravidade. E a variante sul-africana já foi associada à capacidade de escapar de pelo menos uma dessas vacinas que estão comercialmente disponíveis no mundo. Além dessas 3 variantes aqui que são importantes, vocês podem ter ouvido falar aí no noticiário também um pouco da variante P2. Ela foi originalmente descrita no Rio de Janeiro. Ela não é uma variante tão grave quanto as 3 primeiras, que são chamadas de variantes de preocupação, mas a gente coloca o nome nela de variante de interesse, porque ela tem uma das mutações que sabe-se que leva a uma maior carga viral, a ter mais vírus dentro da célula. Então, todas essas linhagens aqui já foram descritas no Brasil, sendo que a da África do Sul a gente ainda não teve confirmação de circulação interna, né? A gente já teve casos isolados detectados, mas tanto Reino Unido, P1 Manaus e P2 Rio de Janeiro, no estado de Minas Gerais, a gente não só teve detecção, quanto comprovação de circulação. Bom, o que a gente já fez no Brasil, né? O que a gente já sabe de sequenciamento, propriamente dito? A gente vê aqui, ao longo dos meses da pandemia, o que foi produzido de conhecimento nessa linha, e a gente vê que em março e abril do ano passado a gente teve um picozinho de informação, que a gente estava tentando entender como que o vírus chegou no Brasil. Depois a gente observa um certo apagão aqui, e de dezembro para cá parece que a gente acordou, né? O gigante acordou de novo, e uma crescente de números de amostras sequenciadas. Quando a gente transforma esses dados aqui absolutos em dados relativos, o que a gente vê é que no ano passado, o grosso da pandemia foi sustentado por essa linha azul, que é a variante chamada de B.1.128, ou só 28, e aqui a variante 33. Quando deu setembro, que a variante P2, aqui em marrom representada, surgiu, a gente nota que, com o aumento dela, a variante 28, a variante 33, desculpa, basicamente desapareceu, que é a vermelhinha. E, meses depois, surge a variante P1, que é a de Manaus, e ela basicamente se torna a variante dominante em quase todo o Brasil. A gente está vendo o verdinho aqui tomando conta já no mês de março, e aqui em abril a gente tem informações que diversos municípios no país, com uma quantidade superior a 95% das infecções, sendo caracterizadas como sendo P1 de Manaus. Então, esse vírus, de alguma forma, quando entra em contato num ambiente com outros vírus, ele tem uma taxa, um sucesso, né, de sustentar essa infecção maior que os demais. Bom, para a gente não ficar falando só do que foi feito pelos outros, a gente vai comentar um pouquinho aqui do que foi feito nesse laboratório nosso. E mostrar como que a gente consegue, com um portfólio relativamente limitado de métodos. É uma das coisas importantes ao longo da formação de vocês, é que vocês adquiram habilidades, né, construam um portfólio tanto de métodos quanto de controle de processos, para que eventualmente, né, à medida que o mercado for mudando ou as demandas forem surgindo, vocês vão atualizando esses conceitos, esses métodos ou esses processos, mas também aplicando eles.
Então, nós fomos capazes aqui no laboratório de descrever a variante britânica em 8 estados do país, e, inclusive, pela primeira vez aqui em Minas Gerais, em 4 municípios diferentes, a detecção da linhagem P2 do Rio de Janeiro e uma possível nova linhagem que vocês devem ter visto no noticiário no mês passado. O que eu vou chamar a atenção aqui não é tanto para os resultados em si, mas como que a gente também precisou aprender ao longo desse caminho como fazer essas comunicações, né? Mesmo tendo graduado em cursos na área de biológicas e exatas, esse aspecto dos resultados científicos era algo novo, ou relativamente novo para a gente. E aí, como é que funciona o nosso fluxo de trabalho? Né? Tudo que a gente descobre, a gente tem que fazer uma notificação compulsória ao Ministério da Ciência e Tecnologia e ao Ministério da Saúde. Então, nesse ponto, nós somos tratados como profissionais de saúde propriamente ditos, né? E poderíamos sofrer sanções legais caso esse fluxo não fosse sustentado. Depois a gente comunica à comunidade internacional, então existem, como se fosse um blog para a comunidade de virologistas, onde a gente sempre reporta isso em tempo rápido, o mais rápido possível, e depois a gente faz a divulgação para a população em geral do que eventualmente foi feito através da mídia. E, no caso desse trabalho em particular, da variante britânica, depois disso a gente precisa fazer uma comunicação formal para a comunidade científica. E essa comunicação é feita através dos artigos científicos. Então, aqui está em processo de aceite, ao longo dessa semana deve sair para a população, para toda a comunidade científica, o aceite dessa caracterização em 8 estados brasileiros da variante britânica, que a gente, na verdade, fez lá em fevereiro, mas leva alguns meses até a gente conseguir que isso seja efetivamente publicado. Além disso, a outra contribuição que eu acho importante a gente comentar aqui é uma contribuição que, para quem cursou disciplinas ou de genética ou biologia molecular, vocês tecnicamente já conseguem acompanhar. Nós desenvolvemos aqui no laboratório um teste que é não só mais barato, mas mais rápido, que pode mapear essas variantes. E aí, da mesma forma, comunicamos a sociedade em geral, mas também a comunidade científica. E o que a gente faz nesse teste? Lembram lá que o genoma do vírus tem 30 mil posições, e o método usual seria sequenciar, ou seja, caracterizar cada uma dessas 30 mil posições. Mas a gente já tinha visto nesse slide aqui que, na verdade, são poucas posições do vírus que efetivamente são trocadas no caso dessas linhagens, dessas variantes de interesse. Então, o que nós fizemos foi desenvolver 3 PCRs, 3 reações em cadeia da polimerase. Aqui no laboratório a gente faz isso utilizando fluorescência, para não precisar fazer eletroforese, mas a gente podia fazer isso, essa visualização através de eletroforese também, que possibilitam diferenciar, gente. Vocês estão vendo aqui, em um momento, só as bolinhas vermelhas estão isoladas, as vermelhas são a variante do Reino Unido, em outro momento, só as bolinhas azuis, que seria a variante P1 de Manaus, em outro momento, só a variante verdinha, que é a P2 do Rio de Janeiro. Quando a gente desenvolveu isso, não tinha confirmação ainda do casos da África do Sul no Brasil. Então, com esse painel de 3 PCRs, a gente conseguia caracterizar as principais linhagens de preocupação ou de interesse circulantes no Brasil. Com isso, a gente conseguia diminuir substancialmente o custo, enquanto o sequenciamento aqui a gente está falando algo em torno de R$1.000 por amostra, aqui a gente estava falando de R$60 por amostra. O sequenciamento, para fazer sentido, a gente leva quase 3 semanas para poder montar as bibliotecas de 100 amostras, para que isso financeiramente fique viável. E aqui, em 6 horas, a gente conseguia ter uma resposta de qual linhagem era. No entanto, é importante continuar a fazer sequenciamento, e a gente criou, na verdade, um fluxo que retroalimenta sequenciamento de genotipagem. Então, existe a identificação de novas variantes pelo sequenciamento. A gente desenha os primers ou iniciadores, que são aqueles elementos da reação em cadeia da polimerase, para poder genotipar. E o que eventualmente tiver um comportamento aberrante na genotipagem, a gente manda para o sequenciamento, para identificar eventualmente novas variantes. Então, com isso, a gente tem feito um monitoramento no estado de Minas Gerais, numa colaboração com a Secretaria de Estado de Saúde e a Fundação Ezequiel Dias. E esse estudo, vocês devem ver o resultado dele, que a gente está fechando ainda essa semana, sendo divulgado na mídia, que a gente fez um monitoramento de todas as regionais de saúde, para a gente descrever o que estava circulando em cada uma delas.
Bom, voltando lá na tríade epidemiológica, para a gente terminar, existem fatores do hospedeiro, e a genética também pode contribuir aqui. Então, dentre os fatores do hospedeiro, claro, não existe só genética, existem outros fatores também, como fatores imunológicos. Mas dentro da genética, a gente conduziu um método que é chamado de revisão sistemática, e a gente identificou que no ano passado, né, o que tinha de informação eram basicamente 25 amostras analisadas, 9 amostras tentavam associar a genética humana com o desfecho da COVID, basicamente tentando identificar marcadores de gravidade da COVID, e 14 estudos identificavam, ou buscavam identificar, como a genética influenciava o risco à infecção. E vários genes foram levantados, né, ou analisados propriamente ditos. Um deles, que vocês têm a chance de terem visto na mídia geral, é a possibilidade de que alguns tipos sanguíneos determinados pelo sistema BO tivessem mais chance ou menos chance de infecção e ou gravidade. Mas todos esses resultados ainda são muito frágeis para que a gente tenha qualquer utilização na prática clínica, e nenhum, ou quase nenhum desses estudos foram feitos em populações brasileiras, e como a gente tem um histórico de miscigenação muito grande, é essencial que a gente estude nossa população. Um estudo legal que foi conduzido aqui pelos brasileiros, né, por um grupo da USP, tentava explicar o porquê casais, né, ficavam uma pessoa infectada e a outra não se infectava, mesmo existindo, né, contato físico entre essas pessoas. Esse estudo saiu no mês passado, e é um estudo que potencialmente vocês podem ter interesse de dar uma olhadinha, porque essa situação se reproduziu em diversos casais ou em diversas famílias, onde não necessariamente todas as pessoas daquele núcleo se contaminaram depois de que uma pessoa confirmou o diagnóstico da Covid-19. Bom, o que eu vou deixar aqui então de conclusão é que a variabilidade geral do vírus, né, ela está associada a diferentes comportamentos dele, e basicamente aí o mais bem caracterizado é essa maior infectividade associada a algumas linhagens virais. A variabilidade genética humana, a gente tem uma expectativa assim, de que ela contribua tanto com a susceptibilidade à infecção quanto ao desfecho da Covid-19, mas não há resultados nesse momento que justifiquem o uso de genética como um marcador clínico. E lembrar que fatores ambientais são também relevantes, embora aqui a gente não tenha os explorado de maneira adequada. Nosso laboratório, né, é composto por uma equipe relativamente grande de pessoas que contribuíram ao longo dessa temporada, tanto com pesquisa quanto com diagnóstico, né. Nós aqui já fomos responsáveis por quase 13 mil amostras diagnosticadas dentro da rede de apoio à Secretaria de Estado de Saúde, e isso também só é possível, além das pessoas, né, do capital humano, também pelo financiamento de diversas agências de fomento e colaborações produzidas ao longo dessa pandemia. Bom, eu termino aqui, acredito que a gente ainda tem uns 15 minutinhos para poder responder algumas perguntas de vocês. Muito obrigado, Renan. Passou tão rápido. Mas eu estava aqui, assim, correndo para poder sobrar um tempinho para a gente conversar, porque é a parte mais legal. Assim, eu imagino que talvez exista um interesse de vocês ouvirem, mas a parte mais legal para mim é ouvir vocês, né? Então, é que a gente tem esse momento de interação. Essa questão que você falou por último, das pessoas se infectarem, umas infectarem, outras não, é uma coisa que eu me pergunto sempre, sabe? Porque a gente tem vivenciado isso muito. Né? Sim. E eu fiquei curiosa, você podia passar o link do estudo para a gente? Assim, eu mando a apresentação toda, e aí vocês podem, ali tem o link mesmo, mas a parte mais interessante disso é porque a forma como amostras são obtidas hoje dificilmente possibilitam esse tipo de estudo, né? Porque você precisaria de a gente chama de um cluster de transmissão, onde algumas pessoas que tiveram contato com o cluster não se contaminaram. E poucas vezes a gente tem esse tipo de informação. Então, é um tipo difícil de estudo de ser conduzido, mas a gente sabe que de outros vírus que são capazes de infectar o ser humano, essa genética da suscetibilidade, ela existe. Né? No caso do HIV, a gente tem, por exemplo, o receptor de quimiocina 5, que foi descrito em regiões portuárias, onde profissionais do sexo, várias apresentavam infecção pelo HIV, e algumas, em particular, não apresentavam infecção. E aí, estudando essas profissionais, a gente descobriu que tinha essa mutação delta 32 no receptor de quimiocina 5. E no caso de dengue, a gente sabe que tipo sanguíneo, né,
tem uma diferença de susceptibilidade de tipo sanguíneo para tipo sanguíneo. Então, a prova de conceito existe. O que falta agora é a gente identificar dentro da COVID, porque a gente já viu do dado epidemiológico que isso acontece. Mas a base molecular, né, de como isso acontece, a gente ainda precisa estudar. Muito legal. Pessoal, o chat está aberto, se vocês quiserem fazer perguntas, podem fazer pelo chat. Ana, pode perguntar, pode falar. Primeiro, eu quero agradecer, Renan, muito obrigada. É uma honra te ver de novo, a gente só conversa pelo telefone, com muita saudade, um abraço aí, sinta-se abraçado, saudade de você, de abraçar mesmo você. Quero te agradecer por ter aceitado vir aqui, né, conversar. Não só conversando, mas também já te convidei, né, e a gente vai tocar um trabalho, e dentro disso tudo eu tenho algumas perguntas, porque na semana passada eu utilizei até um daqueles gráficos sobre as variantes, né, que a gente está estudando. Estou trabalhando com o grupo do ERMA, né, fazendo o biosensor, e a gente já tinha descrito no início do ano passado, desenhado 5 peptídeos, né, com base, né, na região S, né, e agora, depois das variantes, a gente sabe que o que iniciou lá atrás de uma variante, né, a gente não está nem encontrando a variante mais, o que significa, né, que a gente está perdendo força de algumas e ganhando, o que eu acho que todo mundo tem que ter ciência disso, né. Então, a doença mudou, a doença piorou, não, as variantes mudaram porque nós não tivemos comprometimento também com várias políticas que a gente poderia ter tomado, né. Me chama muita atenção, hoje eu vi aquela plataforma Pango, que eu estou estudando muito, né, a gente tem 1.576 variantes, né, que são variantes de interesse e variantes de preocupação, né, e tem algumas regiões, eu vou até te pedir depois a ajuda, né, que a gente está redesenhando alguns peptídeos para o biosensor, e a gente percebe, o que mais me deixa preocupada nesse momento é que é o escape em relação às vacinas, né, o que a gente sabe, eu até coloquei na semana passada um artigo que eu apresentei, da perda de eficácia das vacinas em relação às variantes. Eu acho que a gente ainda vai ter que mudar muito, né? Eu queria ver até seu posicionamento em relação a isso. Eu acho que a gente ainda vai vacinar muito, né? Isso é só o começo, né? Então, quando todo mundo está achando que está tudo... a gente está entrando na calmaria, eu acho que a gente está começando a entrar num turbilhão por causa dessas variantes, né? As variantes, elas promovem... As variantes de preocupação promovem mudanças comportamentais, a Graciela estava perguntando aí, né, então... eu estou visualizando a pergunta aqui, aguardando você terminar para perguntar. As variantes que levam, né, a mudanças comportamentais do vírus são as mais preocupantes, né, Renan? Então, eu queria ver com você o que você acha em relação a isso, porque a gente está trabalhando com diagnóstico, mas a gente está com o olho no olho na vacina também, né? A gente está querendo que tudo volte ao normal, é óbvio, né? Apesar do nosso trabalho ser diagnóstico mesmo, mas a variante em relação às vacinas. O que você acha? O que você vem lendo? O que você vem estudando aí em relação a essa preocupação de escape dessas variantes em relação às vacinas? Esse era o grande medo quando a variante da África do Sul foi descrita em dezembro e depois a variante britânica. Foi daí que a gente cunhou esse termo, variantes de preocupação. E a maior preocupação inicial era escape vacinal. Depois que o pessoal foi discutir a possibilidade de maior infectividade. Então, assim, existe sim um risco, e esse risco, na verdade, enquanto sociedade, nós deveríamos assumi-lo, que nós fazemos parte da geração desse risco, né, independente de políticas públicas, se bem feitas ou mal feitas, se a vacina chegou ou não chegou, existe uma parte que cada cidadão deveria e deve estar fazendo nesse processo, para que a gente tenha a capacidade de controlar um pouco das cadeias de transmissão. A gente não tem como parar a evolução. Evolução é algo incontrolável e vão surgir novas variantes. E hoje eu dei uma entrevista aqui, que a pessoa perguntando assim, o Ministério da Saúde reportou que 4 estados estão avaliando possível entrada da variante indiana, não sei o quê. Mas é questão de dias. A gente não tem controle de bordo suficiente, a gente não tem controle epidemiológico suficiente. É só esperar. Eu não sei se vem essa semana, se vem semana que vem,
Mas eu tenho seja, certeza que vai... aqui, né? Não é só a variante. Sim. Não é só a variante que vai chegar. Nós também vamos gerar novas variantes. Então, não adianta. E esse é o meu maior medo. E a gente tem uma postura de não deixar a variante entrar, se o comportamento da população auxilia, né, a geração de novas variantes também, né, Sim, Renan? Sim. No final das contas, assim, que volta na pergunta de Ana, realmente é um gato e rato, né? Então, à medida que nós vamos desenvolvendo estratégias terapêuticas, que hoje, infelizmente, a gente ainda está muito dependente da vacina, mas cadê um antiviral que não custe o que custa o Remdesivir, né? Porque falamos tanto do Remdesivir aí, mas eu acho que ninguém ouviu contar uma dispensação de Remdesivir no SUS, e nem na rede privada, assim, é medicação de um custo exorbitante dentro da nossa realidade. Então, a gente realmente precisa de estratégias terapêuticas para o controle disso ser feito de maneira adequada. Nós precisamos de um monitoramento fino e talvez mais eficiente em tempo do surgimento dessas novas variantes, porque realmente, enquanto país, nós falhamos, a P1 foi detectada no Japão, de brasileiros que foram passear lá. Então, assim, nós devíamos estar monitorando, e nós estávamos já num cenário de pico, quando ela foi inicialmente descrita. Então, realmente, não é o fim de uma história. Eu acho que a gente ainda vai ter um tempo, sim, com o aumento de cobertura vacinal, tem a chance de que alguns aspectos da vida antiga retornem, mas aquele pacote vida antiga como ela era conhecida, ou o carnaval, né, que todo mundo está sonhando com o carnaval como ele era conhecido, esse daí pode botar bastante paciência, ativar todos os genes aí de paciência, quaisquer que sejam eles, porque esses daí realmente não tão cedo. Então, Renan, a Karina, ela fez um questionamento aqui sobre a existência do Covid, que não era uma doença nova, né? E para a gente da biologia, é um conhecimento fácil, né? Mas aqui a gente tem gente do direito, tem gente de todas as áreas diferentes. Sim. Então... O vírus, vamos dizer assim, esse vírus, ele não é muito distante do vírus que causou a síndrome respiratória aguda grave que a gente encontrou na década passada, né? Talvez retrasada agora. Então, e que depois, na década passada, a gente teve o vírus respiratório lá do Oriente Médio, que a gente não teve, felizmente, casos no Brasil, não teve transmissão local no Brasil, mas são vírus muito próximos, muito íntimos. Então, quando a gente fala hoje na mídia, assim, coronavírus não é exatamente o vírus que a gente está trabalhando. Coronavírus é um conjunto de vírus, alguns que infectam seres humanos, outros que infectam outros animais, e que, dentre eles, existe um vírus chamado SARS-CoV-2, o vírus causador da síndrome respiratória aguda grave 2, que esse é o nosso atual coronavírus, que é o único que importa nesse momento. Então, sempre tomar cuidado com o nome. Na apresentação, sempre que eu falei coronavírus, eu estava falando do atual. Mas existem outros vários coronavírus e a gente não tem a garantia de que só esses 3, que já tiveram, né, o escape de outra espécie para a nossa, que esse seja o único. Então, a gente ainda pode ter esses eventos de cruzamento de espécie, eles já aconteceram por diversas vezes e são esperados de acontecerem novamente. É verdade. A Valéria perguntou aqui sobre o percentual de existência da primeira cepa. Se ela ainda existe, ou se todas as que a gente visualiza hoje são mutações. Na verdade, aquela pura, ela já não circula mais. E, na verdade, dentre essas que a Ana comentou, né, de mais de 1.000 descritas, existem a vasta maioria dessas, eu arriscaria dizer assim, 980 delas, são variações dentro daquela variação que se aprende lá em genética. São variações que não trazem funcionalidade diferencial para o vírus. Então, é mais de uma variabilidade que é neutra. Agora, existe um pequeno percentual que realmente são variantes que levam a alguma diferença funcional e a essa diferença funcional, na hora que essas variantes que são preocupantes estão numa mesma localidade, com essas outras que não são tão importantes, elas geralmente se tornam dominantes em relativamente pouco tempo.
A P1 no estado de Minas Gerais, por exemplo, com 2 meses ela saiu de um cenário onde ela não existia para ela ser mais do que 75% das infecções reportadas. Então, a força que ela tem de adaptação, a capacidade adaptativa que ela mostra frente às outras é extremamente alta. O comportamento dela é bem diferente também, né, Renan? Ela adquiriu comportamentos bem diferentes. Até ela entra na célula humana aos sintomas, né? Os sintomas mudaram, né? Então, na gozia que a gente via anteriormente, hoje, se você pegar protocolos, né, prontuários clínicos, a gente vai ver que a dor, chamada mialgia, dor no corpo, é o que mais acontece. Então, assim, tudo está mudando, a doença está mudando também, né? Porque o vírus muda também, os sintomas vão sendo alterados também, é a nossa preocupação, né? E o tratamento vai sendo... A gente já não tem, né? A gente já não tem um tratamento eficaz e ele começa a ficar mais confuso, né? E aí é rezar para a vacina chegar e todo mundo vacinar, uma parte da população vacinar, né? Eu acredito nisso, para a gente conseguir sair. Pelo menos, assim, agora, do que a gente tem hoje, esse cenário, né? Preocupante. Você tem uma perspectiva, Renan, para dizer para a gente, depois que todos estiverem na cobertura vacinal, dessas vacinas que a gente tem hoje, quantos por cento você imagina que vai ser a contaminação? Porque acabar não vai, né? Mas assim... nem todo mundo acredita na sustentação. Tem virologista muito famoso acreditando que pode ser surto tanto como foi o SARS-CoV-1. Por mais que ele tenha tido essa cobertura e esse status de pandemia, a gente consegue ver em exemplos como a Austrália, Nova Zelândia, que são situações de ilha, de controle alfandegário muito mais simples, né? Situação de extinção de circulação, de transmissão domiciliar. Então, teria possibilidade, sim, mas a gente precisaria de uma cobertura vacinal muito grande. Esse número não é fácil de chegar. Mas eu queria só voltar num comentário. Assim, tem muita gente jovem aqui. A doença mudou, mas a cabeça das pessoas não necessariamente mudou. Então, em doenças infecciosas, todas elas, sem exceção, basta estudar um pouquinho da história delas. Elas começam descritas em um determinado grupo, e a esse grupo geralmente se dá o nefasto nome de grupo de risco. E em pouco tempo a gente desfaz e passa a entender que o risco é coletivo, já não existe mais um grupo. Então a gente começou falando lá atrás que eram pessoas acima de 65 anos, cardiopatas, hipertensas ou com quadro de obesidade. E ao longo do tempo, a doença pulmonar também era um fator de risco muito grande para o óbito da Covid. Ao longo do tempo a gente viu que isso tudo mudou. Então o vírus mudou, mas existe uma outra grandeza aí que a gente coloca lá naquela caixinha do fator ambiental. A prática clínica também mudou. Existia um conhecimento, um acúmulo de capacitação desses profissionais que estavam na linha de frente ao longo desse ano, e eles trataram basicamente sinais e sintomas desse grupo chamado grupo de risco. E aí, eventualmente, a eficiência da intervenção, que não necessariamente é farmacológica, mas existe uma série, um pacotão, né, que é utilizado durante o procedimento de internação, que essas pessoas conseguiam ser melhor atendidas ou mais eficientemente manejadas do ponto de vista clínico. O mais jovem, aí a gente teve que aprender com ele também. E, infelizmente, a gente passou a observar internações mais longas, pessoas indo a óbito com menos tempo de internação e uma população sendo afetada relativamente mais jovem. Então, existe uma mudança dentro daquela tríade. A única coisa que não mudou é a genética humana, que em 4 meses não dá tempo. Mas o vírus mudou, e diversos fatores ambientais também mudaram. Então, você que é jovem, né, você que está nessa síndrome de super-homem, que era intrínseca à juventude, né, nós também já tivemos esses dias, muito cuidado. Né? Hoje, infelizmente, a gente teve que reportar aqui um aluno das ciências biológicas foi a óbito da Covid-19, uma pessoa de 22 anos de idade. Então, e sem comorbidade aparente, nem para poder se justificar em cima da comorbidade. Então, assim, muito cuidado, porque a doença está aí, né, a vacinação está acontecendo, mas ela não é ainda capaz de mudar substancialmente o curso. A gente ainda está enterrando, ou está notificando mais de 2.000 mortes por dia em dias úteis, e a gente não saiu de um cenário extremamente catastrófico que nós entramos aí talvez há 2 meses atrás. Então, todo cuidado é pouco.
Ok, pessoal, aqueles que forem assistir outra palestra podem sair, não tem problema, porque a gente tem uma outra palestra às 8h30, Renan, mas está tão bom. Eu consigo tirar dúvida até às 9, porque eu vou dar aula às 9. Então, nossa, não, então vamos te liberar também. Porque dá tempo de, pelo menos, tomar um café, né, e ir ao banheiro. Ah, sim. Muito obrigada, Renan. Queria te convidar a aproveitar, então, o gancho, né, Ana? Eu sou coordenadora do mestrado aqui no Unifem, e você podia vir um dia para nós no mestrado. Com certeza. Só marcar e me dizer o que vocês querem ouvir, que vai ser um prazer estar aí com vocês. Nossa, vai ser maravilhoso. A gente pode falar de... Essa parte evolutiva eu amo, né? Adoro. Que eu fico... Aqui a cabeça começa a fervilhar e penso, poxa, a gente visualiza o processo evolutivo acontecendo de uma maneira tão rápida no vírus, né? Porque no ser humano não. Então a gente pensa, olha, ele não está mutando por adaptação, ele muta e aí aquilo é positivo ou é negativo, e isso, assim, é fantástico, né? A gente está montando um tem uma parte tão linda. A gente está montando tem uma parte tão linda nisso, imagina uma pessoa imunocomprometida, né? Seja um transplantado, seja uma pessoa que vive com HIV e não está com controle terapêutico adequado, então entrou na condição de AIDS, o vírus não vai embora. Então, tem casos na literatura de pessoas infectadas pelo corona com 100, 120 dias, que você recupera o vírus viável. Ela ainda está completamente infecciosa. Só que esse vírus, 100 dias replicando sem controle nenhum, ele evolui. Então, mostrando assim, o vírus que entrou na pessoa 100 dias atrás não é mais o vírus que... E aí, assim, essa coisa de evolução intra-hospedeiro é o que a gente estudou do ponto de vista teórico de evolução, que a gente falava assim, tinha os dinossauros e tinha os hominídeos, e às vezes aquilo fica tão abstrato para a gente consegue aqui com 2 meses, é uma aula prática de evolução. Se ninguém nunca teve uma aula prática de evolução, porque a gente não conseguia modular o tempo, a gente hoje tem. Assim, saem resultados que a gente pode falar, não acredito que isso é verdade. Eu falei isso com os meus alunos, porque eu dou evolução, né? Aí eu falei, gente, assim, quando começou, né, o Covid, vocês não sabem, isso é uma oportunidade única. É claro, gente, que é negativo, a gente entende a mudança, mas a gente vai ver o processo evolutivo acontecendo. Vocês têm ideia que muita gente nunca vai passar por uma experiência como essa, né? Sim. E, assim, é uma coisa fora de série, sabe? Porque é tão difícil para o aluno, né, tão abstrato ele entender que aquilo ali já existe no organismo e de repente pode ser positivo, de repente negativo, mas que não apareceu por causa da situação. Então, assim, eu achei, como, claro, né, gente, professor, pesquisador, não enquanto pessoa, mas é um período sensacional para a gente que está vivenciando e vendo isso, né? E também nas pessoas, né? Porque, por exemplo, essas pessoas que não se contaminam, eu imagino que seja em decorrência de uma resistência que elas têm. Alguma coisa elas têm, ok? E que faz com que elas sejam resistentes às cepas, né? O que a gente vai descobrir vai demorar muito mais do que com o vírus, né? Por causa da complexidade enorme da gente. A gente tem paciente aqui que tem 43 dias, Renan, que está positivando com RT. 33 dias. A mesma coisa. Alguma coisa. Pode. Tem a coisa do paciente, tem que entender isso, mas mostrar esse processo de persistência do vírus é algo importantíssimo, porque não existem políticas públicas de testagem para retorno de atividades. A gente conta 14 dias e fala assim, volta. E aí? Espalha. Imagina que risco que isso traz. Aqui no laboratório ninguém volta sem testar, mas isso não é uma política pública. Então, e entendendo também as limitações que políticas públicas não são só baseadas nos fatos biológicos, né? Existem diversas outras grandezas para dimensionar um serviço de saúde especial público. Mas são limitações das estratégias hoje implementadas, e isso eventualmente também expõe o sistema a outros riscos. Se testar exporia a um risco financeiro, né, uma sobrecarga do sistema, o não testar também tem um risco biológico aí acontecendo. É verdade. Bom, então vamos agradecer ao Renan, né, Ana? Muito obrigada.
Muito obrigada, Renan. Está Agradeço, faltando pessoal. o nosso encontro sem pandemia, quando Não, vai acontecer. passar, Vai. a gente vai reencontrar. E o carnaval de todo mundo, pelo Eu amor de acho Deus. que eu ia colocar uma foto nossa, hoje ele fez colocou um tanto de foto feia aí para colocar. Não, mas porque na hora que foi atrasando, eu fui cortando alguns slides, e aí eu cortei a nossa Tudo bem, né, juventude. Gra? Né, a nossa juventude. A nossa Aquele assim, né? Aquela época que a É. maçã do rosto era mais magrinha. Então a gente acabou cortando. Muito foi obrigada, bom, né? Renan. Muito obrigada, Ana, por trazer o Renan, porque se não fosse você, ele não estaria aqui. Ai, graças a Deus a gente reencontrou de novo. Tá vendo? Pesquisa a gente não. A gente parece que não desgruda, né? Uma coisa fantástica. Mas foi muito bom. E a gente vai ter trabalhos, Gra, com ele aqui. Ele já foi convidado para fazer um trabalho com a gente. Essa parte evolutiva também eu acho bastante legal, Renan. Eu amo. E aqui a gente tem paciente, a gente pode criar uma soroteca bacana para fazer muita coisa. Show de bola. Isso é bom, tá? Nossa. A gente vai conversar depois. Perfeito. Muito bom? obrigada, Renan. Muito obrigada, Boa noite. gente. Agradeço o Boa convite. noite, Boa noite, pessoal. pessoal. Boa noite. Boa noite, pessoal. Tchau, tchau. Tchau.